Temos o grande prazer de receber aqui Abel Neto para o Mercado da Bola. Muito boa noite, Abel. Boa noite, William. Boa noite a todos. Abel, quase um mês depois, aliás, a gente começou o jornal com aquela tragédia, né? Eu acho inacreditável, enfim, mas não vamos falar mais disso daí, vamos falar para frente. A Chapecoense, ela está começando a, enfim, Remontar, a ressurgir, né? e tentar formar um time para o ano que vem. Estão chegando já os primeiros nomes. Queria que você comentasse isso. Exatamente. Você sabe que agora é um momento para os clubes começarem a planejar e pensar nos seus elencos para o ano que vem. E, obviamente, a Chapecoense, por tudo que aconteceu, tem muito mais trabalho. Inclusive, o técnico Wagner Mancini hoje disse que quer o elenco montado até o dia 10 de janeiro. A Chapecoense já tem jogo no dia 25 de janeiro. Então, olha aí, tem muita gente chegando. O Elias é um goleiro de 21 anos, que foi destaque do Juventude. O Dodô, meio campo de 22 anos, defendeu o Figueirense, mas foi emprestado pelo Atlético Mineiro para a Chapecoense. O Rossi defendeu o Goiás na Série B do Brasileirão, um atacante de 23 anos. O Douglas Grolli é um bom zagueiro, fez um ótimo campeonato brasileiro pela Ponte Preta e o Cruzeiro já tinha emprestado para a Ponte Preta, emprestando agora para a Chapecoense. E para finalizar, o Moisés, meio-campista do Grêmio, ainda não assinou aquele detalhe. Só falta assinar, mas já está tudo certo. Esses 5 certos e quem pode chegar também muito próximos, né, de serem anunciados. O Wellington Paulista, experiente, 32 anos, o atacante que já passou por 13 clubes do Brasil, Santos, Cruzeiro, Ponte Preta, está vindo do Fluminense. E o Zé Bajos é um uruguaio, um lateral direito, que está no Defensor, 24 anos, deve chegar também para reforçar a Chape. Abel, antes mesmo aqui da gente apresentar você nessa edição do Mercado da Bola, a gente já estava dizendo tem jogadores de fora voltando para o Campeonato Brasileiro. O que isso é exatamente? O que está acontecendo exatamente? É verdade, porque o mercado brasileiro ainda é muito atraente, o mercado do futebol brasileiro para esses jogadores da América do Sul, e é bom para os clubes também, às vezes, investir nesses jogadores. Então, olha só, o Escudeiro, por exemplo, um meio-campo de 29 anos, argentino, que está vindo para o Vasco. O lateral esquerdo, Pablo Armeiro, 30 anos, colombiano. E também o Montijo, meio-campo de 32 anos. E o curioso, William e amigos que acompanham o Jornal da Globo, é que os 3 já passaram por clubes brasileiros. O Escudeiro, por exemplo, jogou no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Vitória, de 2013 a 2005. E foi anunciado, inclusive, na madrugada do dia 25. Foi considerado aí um presente de Natal para a torcida do Vasco. Foi anunciado no site oficial do Vasco. O Pablo Armeiro, colombiano, jogou a Copa do Mundo de 2014, já passou pelo Palmeiras e estava na Udinese da Itália, chegando aí como um bom reforço para o Bahia. E para finalizar, o Montijo, que teve uma boa passagem pelo Cruzeiro, também pelo Santos, estava no Shandong Luneng, agora da China, 3 temporadas na China e chega para reforçar o Botafogo. Por último, para a gente tratar bem o nosso tempo aqui, Abel, quem não tem grana para contratar, como é que está o mercado de trocas? Exatamente, por isso que a gente fala agora de São Paulo e Cruzeiro, que são 2 clubes que não se classificaram para a Libertadores da América. Quando o time não está na Libertadores, às vezes o orçamento diminui, a maioria das vezes. Então o Hudson, meio-campo de 28 anos que estava no São Paulo, está indo para o Cruzeiro. E o Neilton fez um bom campeonato pelo Botafogo, mas pertence ao Cruzeiro, está indo para o São Paulo. Aí uma troca com essas 2 equipes que vão disputar a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e também os seus campeonatos estaduais. Abel, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado da Bola. Boa noite para você. Boa noite a todos. Temos o grande prazer de receber aqui Abel Neto para o Mercado da Bola. Muito boa noite, Abel. Boa noite, William. Boa noite a todos. Abel, quase um mês depois, aliás, a gente começou o jornal com aquela tragédia, né? Eu acho inacreditável, enfim, mas não vamos falar mais disso daí, vamos falar para frente. A Chapecoense, ela está começando a, enfim, Remontar, a ressurgir, né? e tentar formar um time para o ano que vem. Estão chegando já os primeiros nomes. Queria que você comentasse isso. 23 anos, o Douglas Grolli é um bom zagueiro, fez um ótimo campeonato brasileiro pela Ponte Preta e o Cruzeiro já tinha emprestado para a Ponte Preta, emprestando agora para a Chapecoense. E para finalizar, o Moisés, meio-campista do Grêmio, ainda não assinou
aquele detalhe. Só falta assinar, mas já está tudo certo. Esses 5 certos e quem pode chegar também, muito próximos, né, de serem anunciados. O Wellington Paulista, experiente, 32 anos, atacante, que já passou por 13 clubes do Brasil, Santos, Cruzeiro, Ponte Preta, está vindo do Fluminense. E o Zebajos é um uruguaio, um lateral direito, que está no Defensor, 24 anos, deve chegar também para reforçar a Chape. Abel, antes mesmo aqui da gente apresentar você nessa edição do Mercado da Bola, a gente já estava dizendo tem jogadores de fora voltando para o Campeonato Brasileiro. O que isso é exatamente? O que está acontecendo exatamente? É verdade, porque o mercado brasileiro ainda é muito atraente, o mercado do futebol brasileiro para esses jogadores da América do Sul, e é bom para os clubes também, às vezes, investir nesses jogadores. Então, olha só, o Scudeiro, por exemplo, um meio-campo de 29 anos, argentino, Exatamente, você sabe que agora é um momento para os clubes começarem a planejar e pensar nos seus elencos para o ano que vem. E, obviamente, a Chapecoense, por tudo que aconteceu, tem muito mais trabalho. Inclusive, o técnico Wagner Mancini hoje disse que quer o elenco montado até o dia 10 de janeiro. A Chapecoense já tem jogo no dia 25 de janeiro. Então, olha aí, tem muita gente chegando. O Elias é um goleiro de 21 anos, que foi destaque do Juventude. O Dodô, meio-campo de 22 anos, defendeu o Figueirense, mas foi emprestado pelo Atlético Mineiro para a Chapecoense. O Rossi defendeu o Goiás na Série B do Brasileirão, um atacante de 20, está vindo para o Vasco. O lateral esquerdo, Pablo Armeiro, 30 anos, colombiano. E também o Montijo, meio-campo de 32 anos. E o curioso, William e amigos, que acompanham o Jornal da Globo, é que os 3 já passaram por clubes brasileiros. O Scudeiro, por exemplo, jogou no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Vitória, de 2013 a 2005, e foi anunciado, inclusive, na madrugada do dia 25. Foi considerado aí um presente de Natal para a torcida do Vasco. Foi anunciado no site oficial do Vasco. O Pablo Armeiro, colombiano, jogou a Copa do Mundo de 2014, já passou